Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou o Prof. Renan Duarte, auditor do TCU, e tô vindo aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o concurso dos Correios. Quero me colocar aqui na posição de vocês para falar o que eu faria nesse momento aqui, pré-edital do concurso dos Correios, para me preparar para chegar na frente dos concorrentes, chegar mais competitivo nessa prova, tá? Então, quais matérias eu estudaria, quais matérias eu daria mais atenção agora, se eu estudaria alguma matéria que não está no edital também, né? Faria questões, não faria? É sobre isso que eu quero falar. Mas antes, né, como sempre, peço que vocês deixem um like aqui nesse vídeo para dar aquela moral. Pessoal que não é inscrito no canal do Direção, aproveita, se inscreve e também ativa o sino de notificações para que vocês recebam todos os conteúdos que a gente traz. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma playlist aqui totalmente gratuita com aulas de português, voltadas especificamente aqui para o concurso dos Correios. Então, né, já dando aqui uma dica, se eu estivesse na posição de vocês, eu daria bastante importância para a matéria de português, pensando que esse concurso dos Correios, ele, obviamente, vai ter português e ele vai ser muito concorrido. E a matéria de português, ela acaba sendo um diferencial, tá? Porque nesse momento aqui, o que a gente tem como referência para estudar para esse concurso? A gente tem o último edital, né? Aquele que aconteceu em 2011. E se a gente for olhar, vou colocar aqui na tela para vocês, no concurso de 2011 a gente teve três disciplinas, tá? A gente teve informática, matemática e português, 20 questões de cada. E aí, pensando que português é uma matéria que as pessoas têm uma facilidade maior, de maneira geral, né, do que informática e matemática, é uma matéria que ela é importante, né? Se a pessoa não está bem em português, ela já acaba largando um pouco atrás dos demais. Então, tem que chegar muito bem em português. Mas, Renan, nesse edital aqui só teve 3 disciplinas. Nesse novo edital não vai ser só isso, né? Vão ter mais disciplinas. A gente acredita que sim, tá? Mas nesse momento, como a gente tem apenas como referência o último edital, eu focaria em dominar essas 3 disciplinas, fazendo, é claro, as atualizações necessárias aqui em informática, né? Porque mudou muita coisa de 2011 até agora. Já falei sobre isso, inclusive, em outro vídeo que eu fiz aqui sobre o concurso dos Correios, mas tem que estar muito bem nessas matérias, tá? Inclusive, nesse vídeo eu falei aqui, dei palpites para vocês de quais matérias eu acredito que podem aparecer nesse edital, né? Porque eu também acho que não vão ser só essas 3 disciplinas. Aí, né, eu comentei, e o legal é que vocês também comentaram no vídeo quais as matérias que vocês acreditavam que poderia aparecer. E aí abriu a minha mente em relação a uma matéria, né? Eu pensei, pô, faz sentido mesmo, eu acho que essa matéria deve aparecer. E aproveitando a oportunidade, deixem aqui também, quem estiver assistindo esse vídeo, qual matéria que vocês acham que tem mais chance de aparecer, tá? Que daqui a pouco pode aparecer uma aí que também faça sentido, e eu venho aqui e daqui a pouco cito vocês em um próximo vídeo, tá? As matérias que eu elenquei, né, que eu acho que podem aparecer aqui, além dessas 3 que, na minha opinião, devem aparecer, eu citei aqui noções de direito, né? Direito administrativo, direito constitucional, ou um ou outro, ou noções dos dois, tal como apareceu no concurso nacional unificado, ou então também, né, a matéria de realidade brasileira, que também apareceu no CNU, e eu acho que faz sentido aqui pensando no porte desse concurso, tá? Mas são palpites. Tem uma outra que eu iria falar, mas acabei esquecendo, que é ética. Eu acho que ética também pode aparecer. E aí, dentro de ética, né, aquela parte de gestão da ética nas empresas públicas, tal como aparece na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, que também são concursos de nível nacional, o próprio Código de Ética dos Correios eu acho que poderia aparecer dentro dessa matéria, tá? Então, também é uma expectativa que eu tenho. Em relação aos comentários de vocês que acabaram abrindo aqui minha mente, o pessoal falou que talvez a matéria de atendimento, que é o que a gente tem de atendimento bancário, por exemplo, na Caixa Econômica, ou vendas e negociação no Banco do Brasil, mas aí não o nome da matéria, né, mas o conteúdo, né, técnicas para atendimento, técnicas de venda. Eu pensei, né, faz sentido sim, porque a gente tem o cargo aqui que é de atendente, né, nos Correios, e eu acho que poderia aparecer sim essa matéria, até porque uma das bancas que estão cotadas aqui como organizadora desse concurso é a Sesgran Rio. E a Sesgran Rio, ela cobra esse conteúdo
em outros concursos, né? Petrobras, Transpetro, própria Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banrisul. Então, faz sentido realmente ter essa matéria, tá? E aí comentem, além dessas que eu falei, quais vocês acham que podem aparecer. Mas aí, falando para vocês o que eu acho, né? Eu acredito que nesse momento, quem está começando tem que focar nessas três, tá? Eu só estudaria essas demais matérias que eu falei se a pessoa já tivesse aqui, ó, 100%, né? Estivesse muito bem nessas três, e aí, né, tendo tempo suficiente, coloca aí. Eu estudaria na sequência aqui o Código de Ética dos Correios. Eu acho que tem muita chance de aparecer, porque é uma tendência, né? Concursos assim trazerem o código da instituição. Então, dessas que eu falei, eu colocaria o código de ética na sequência, e aí, se a pessoa está fazendo o CNU, não tem por que não continuar estudando a parte de realidade brasileira e também a parte ali de noções de direito. Mas se a pessoa não está estudando, eu acho que eu só iria aqui até o código de ética e tentaria ver o máximo possível dentro do nível de cobrança aqui de ensino médio na matéria de informática, que é onde a gente deve ter mais mudanças em relação a esse edital, tá? Mas seriam essas as disciplinas que eu estudaria com foco nesse momento, e principalmente português, né? Se eu fosse focar uma dessas três, e eu não estou tão bem assim, eu focaria em português, tá? Mais abaixo aqui a gente tem o conteúdo programático de cada uma dessas disciplinas, tá? Não é muita coisa não, se a gente for ver aqui informática é até pouca coisa, né? Mas o Word, Excel, PowerPoint, o Windows 10, eu acho que esses pontos seriam importantes serem estudados mesmo eles não aparecendo aqui, né? O Word, Excel sim, mas aqui apareceu o Windows XP e o Windows Vista, né? 2011, o último concurso, tem muito tempo. Então eu acho que teria que atualizar essa parte aqui de informática. Português é o básico do que a gente já espera, né? Talvez aqui nesse momento onde a gente não tem a banca definida ainda, mas deve sair já nas próximas semanas, né? Mas ainda sem a banca definida, se a pessoa já está um pouco mais avançada, mesclar aqui questões das três principais bancas cotadas, tá? E aproveitando aí, né? IBAD, aliás, IADS, né? Não IBAD. IADS, Sesgran-Rio e CESP, Sebrasp, tá? Eu acho que nesse momento, então, focar nessas três bancas para quem já está com um nível mais avançado, né? Ficar mesclando as questões dessas bancas até que a gente tenha a divulgação da banca. E aí, a partir disso, fazer questões de português, de matemática, informática, só da banca que vai organizar esse concurso, tá? Então, esses seriam os pontos. E aí, vocês têm que criar também um plano de estudos, né? Eu não acho muito interessante, na minha opinião, né? Eu sei que tem pessoas que estudam só dessa forma e funciona muito bem, isso é mais uma realidade de cada um, mas para mim, não funciona muito. Lembrando que eu estou me colocando na posição de vocês, né? Estudar uma matéria por dia, ou estudar tudo de português para depois estudar tudo de matemática. Eu prefiro fazer um ciclo de estudos, tá? Estudar 1 hora de português, estudar 1 hora de matemática, 1 hora de informática. Pensando que a representatividade aqui dessas matérias era a mesma no último concurso, eu acho que faz sentido sim, tá? Para quem é nosso aluno, aqui no Direção, a gente inclusive tem um plano de estudos que está disponível lá na plataforma, tá? E que basicamente ele já traça todo o caminho para vocês com base no último edital, tá? Então, tem aqui os conteúdos para vocês estudarem, tem o dia que vocês estudaram, qual que foi o tempo que vocês estudaram daquela matéria, né? Se vocês vão estudar 1 hora, vocês colocam aqui o tempo de 1 hora, né? Vou colocar aqui 60 minutos. Quantas questões foram resolvidas, quantas vocês acertaram. Vocês vão preenchendo isso de uma maneira que vocês vão preencher todas as metas que estão aqui e vocês conseguem ter aqui o controle, né? Eu estudei 1 hora, fiz 10 questões e assim eu vou tendo uma ideia de como é que está meu desempenho para focar naquelas disciplinas onde eu não estou tão bem, tá? Esse plano está disponível lá no nosso curso, né? Para quem é aluno, já está lá. É só daqui a pouco, se está com dificuldade de fazer o planejamento, utiliza ele, né? Inclusive aqui tem também como é que funciona as revisões, né? Revisão de 24 horas, revisão de uma semana depois, vocês conseguem utilizar esse cronograma para conseguir fazer o controle dessas revisões, que é um ponto importante, né? Trazendo aí mais uma dica minha, não esqueçam de fazer revisões, tá? O que diferencia aquelas pessoas que chegam muito bem na prova e que conseguem aprovação do que aquelas que não conseguem, tá? E isso eu digo com base na minha experiência própria e também de diversas pessoas que eu já acompanhei aí ao longo da minha trajetória nos concursos, tá? Fazer revisão é, assim, essencial, né? Fazer questões, fazer revisão é essencial. Não dá para negligenciar as revisões, vocês têm que fazer, tá? Então, ter esse controle das revisões pode ajudar vocês. Para quem
Aluno está lá disponível para quem não é aluno, primeiro link na descrição tem aí as nossas ofertas para o concurso dos Correios, tá? Então, retomando o que eu falei, né? Nesse momento, passar pelas 3 disciplinas do edital, dar um foco grande em português, fazer as revisões. Se a pessoa já está muito bem nessas 3 disciplinas, fazer questões mesclando as 3 favoritas bancas para esse concurso. E depois que a gente tiver a definição da banca organizadora, focar apenas naquela banca. E aí, em determinado ponto, né, se a pessoa já conseguiu passar por tudo, está muito bem, mesmo nas questões daquela banca que vai ser organizadora, aí quem sabe, né, começar a estudar o código de ética dos Correios para já adiantar essa parte aqui, ou ainda, né, alguma das outras matérias que eu falei ali, mas essas eu só deixaria mais para o final mesmo. E esperar a publicação do edital. Se vocês fizerem isso, né, já dominando aí o edital antigo, já fazendo questões da banca, fazendo as revisões, vocês vão estar muito à frente, né, dos concorrentes para esse concurso, tá? E só para a gente fechar aqui, pessoal, qual que é o cronograma desse concurso? A gente está pensando aqui em um edital sendo publicado no máximo até setembro. Então não falta muito tempo não. E, inclusive, esse é um prazo máximo, de acordo com o cronograma que foi divulgado, tá? A gente deve ter a escolha da banca e provavelmente a publicação do edital vai acontecer ali por agosto, quem sabe até julho, porque as contratações elas vão acontecer ainda esse ano, né, as primeiras. E para que isso aconteça, a gente tem que ter um tempo razoável entre a publicação do edital, prova e contratações. E se jogar isso para setembro, com a publicação do edital, talvez não se esse ciclo, né, esse processo, talvez ele não consiga acontecer todo nesse ano. Então, por isso que é um prazo máximo que foi definido, e aí a gente fica no aguardo nesse primeiro momento da definição da banca, para depois, então, a publicação do edital. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, não esqueça de deixar o like, um abraço para todos vocês e até um próximo vídeo.